Boa tarde a todos que estão participando conosco da programação da MCM. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. Quero deixar no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, para estarmos meditando nesta tarde, que diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. A mulher sábia, ela é perseverante. Ela não desiste quando as coisas ficam difíceis e compreende que no deserto temos uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Fala pouco, só mesmo o necessário. Ela é discreta, ela é virtuosa, ela é forte, ela tem fé, ela é trabalhadora, ela é fiel. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Deus. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá esse momento, Pai, para estarmos, ó Deus, adorando, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigada por tudo que já está acontecendo nesta programação, os louvores que serão cantados, a Sua palavra ministrada. Ó Deus, que tudo seja feito, Pai, para exaltação, para o louvor e engrandecimento do Teu santo nome. Obrigada porque nós temos, ó Deus, a oportunidade, Pai, única de estar diante do nosso Senhor, do nosso único, real e verdadeiro Deus. Muito obrigada, Deus. Continua, Pai, conosco e que seja feito, Pai, o Teu querer sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, essa é minha oração. Amém. Oremos. Obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigada, meu Deus, pela minha vida. Obrigada, meu Deus, porque um dia eu pude te conhecer
eu pude ver o teu amor mostrado naquela cruz. Eu quero te agradecer cada dia mais. Eu quero te agradecer pelo teu amor e pelo teu carinho. Muito obrigado. Eu quero cada dia mais te agradecer por tudo. Porque para mim, Senhor, o sentimento mais lindo é o agradecimento. E hoje estamos aqui para te agradecer por tudo de bom que tu tens feito em nossas vidas. Nos abençoe a cada dia mais. Amém. Salmo 145, versos 1 e 2, diz assim: Eu te exalto com louvor, ó Deus, meu Rei, e falarei bem do teu nome eternamente. Eu te engrandecerei todos os dias e continuarei engrandecendo desde agora até a eternidade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci,
nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Olá, boa tarde. Sou a Elizabeth Camargo Saad, membro da Igreja PIB do Recreio, há 2 anos. É um privilégio de Deus apresentar para vocês uma serva do Senhor como a pastora Maura Ruth, mulher do pastor Paulo Moura, que é líder do Ministério da Família. A pastora Maura é companheira, colaboradora, ajudadora do ministério do seu marido. Eu não tenho assim um relacionamento muito próximo, mas é uma questão de tempo. Eu sei que Deus está trabalhando nesse sentido. Eu vou falar do que eu tenho visto e ouvido. A pastora Maura é uma mulher de Deus. Ela é líder do Ministério das Mulheres, de Intercessão e Recriança, e outros relacionados, ao Ministério da Família. Canta maravilhosamente bem. Eu tenho visto a dedicação, o amor e o carinho que ela dedica à obra do Senhor. Com vocês, a pastora Maura Ruth. Olá, mulheres da MCM, da Igreja Batista do Meier. Eu sou Maura Ruth, sou líder de mulheres da Igreja Batista do Recreio, sou líder de crianças também da igreja, esposa do pastor Paulo Moura. Lá nós temos um ministério voltado para as famílias da igreja e é um prazer muito grande estar hoje compartilhando com as irmãs da Palavra de Deus. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite da irmã Vilma, agradecer a confiança do pastor Purim também, em estar me dando o privilégio de estar falando para as irmãs hoje, nesse momento. Eu gostaria de compartilhar com as irmãs
a respeito da vida de Abigail. E para isso eu convido as irmãs a abrirem suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 25, os versículos de 1 até o 14, e depois nós vamos ler de 18 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha em suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno com todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueara as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tendo ouvido que teus tosqueadores e teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que decolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram, pois, Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse a ela seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ele se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo para este que possuía no deserto, e de nada sentiu falta tudo o que lhe pertence. Ele pagou o mal por bem. Faça Deus que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a sua loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o meu senhor enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar o sangue e de vingar-se com suas próprias mãos, assim como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que eu trouxe da tua serva, o meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejais as batalhas do Senhor,
e não se ache mal em ti todos os teus dias. É um texto longo, é uma história muito complicada, é uma história bonita, ela termina com um final feliz e nós vamos falar a respeito disso também. Mas a gente está falando aqui de um contexto que aconteceu na época de Davi, e enquanto Saul ainda era rei de Israel. O texto começa com a morte do profeta Samuel e diz que os filhos de Israel prantearam e choraram, lamentaram muito a morte do profeta Samuel. Samuel foi um profeta muito importante para a nação de Israel. E ele foi o homem responsável em ungir o rei Saul como rei de Israel. O rei Saul foi um rei escolhido por Deus, um homem muito bonito, um homem muito alto. A palavra de Deus diz que ele se destacava nas fileiras, assim era Saul. E Deus então escolheu Saul para ser rei de Israel, mas chegou um momento em que Saul se afastou da presença de Deus. Saul começou a querer fazer mais aquilo que as pessoas ao seu redor e que os povos ao seu redor queriam do que aquilo que Deus queria que ele fizesse. E então Deus ficou profundamente decepcionado com Saul e rejeitou Saul. Até que o profeta Samuel foi encarregado de falar para Saul que a descendência de Saul não iria herdar o trono. E a partir daí, Deus traz à cena Davi. E também através da vida de Samuel, Samuel é levado até a casa de Jessé e lá ele unge o rei Davi, o novo rei. Saul fica muito chateado porque sabe que um novo rei vai se levantar e ele percebe que esse rei é Davi. Por causa disso, Davi começa a fugir de Saul. E numa dessas vezes, né, que Davi fugiu de Saul, ele foi para o deserto de Parã. Lá no deserto de Parã, ele tinha junto com ele um exército, um pequeno exército de 600 homens. Alguns homens descontentes com o reinado de Saul, algumas pessoas rejeitadas também, alguns homens sem empregos. Esse era o exército de Davi. E eles viviam ali no deserto porque Davi vivia fugindo da presença de Saul. Essa introdução, ela ainda não é propriamente dito aquilo que eu gostaria de falar a respeito da nossa personagem, que é Abigail, mas ela já traz para nós alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que nós podemos perceber nessa introdução é que às vezes o Senhor nos confia uma posição, às vezes o Senhor nos confia um ministério, às vezes Ele nos confia algo para fazer. Nós aceitamos, assim como aconteceu com Saul, só que no decorrer do tempo a gente começa a fazer as coisas erradas. A gente começa a fazer aquilo que Deus não pediu para que nós fizéssemos. E também o orgulho sobe ao nosso coração. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Saul. Então, mulher, se Deus chamou você para fazer alguma coisa, faça da maneira correta. Continue fazendo, sendo humilde, continue fazendo, obedecendo ao Senhor, continue com a visão que Deus deu a você. Ore sempre: Senhor, eu não quero perder a visão. Senhor, não importa as circunstâncias ao meu redor, mas eu quero continuar com a mesma visão que Tu me deste. Então, esse texto muito rico também fala e também traz para nós aqui, só nessa introdução, uma outra coisa muito importante. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul. Saul estava perseguindo ele, Saul queria ver Davi morto, mas Davi poupou a vida de Saul pelo menos 2 vezes, que é relatado aqui em 1 Samuel. Uma das vezes ele chegou a tirar um pedaço da túnica do rei, enquanto o rei dormia. Uma oportunidade que ele não deixou passar e não matou o rei Saul. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque ele entendia que a vingança era do Senhor. Ele entendia que no tempo certo Deus iria colocar ele no trono, como fez. Então, esse ensinamento também serve para nós. No tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo a porta de emprego vai abrir. No tempo certo
aquele problema familiar, aquele problema dentro no relacionamento conjugal vai ser resolvido. No tempo certo, aquela causa na justiça vai acontecer. No tempo certo, a cura da doença vai chegar. Então, mulher, não se antecipe. Espere o tempo de Deus. E essa história, ela tem um pano de fundo. Esse pano de fundo é essa fuga do rei Davi, ou na verdade ainda era Davi naquela época, não era rei. E ele, enquanto estava no deserto, volta e meia ele esbarrava com os pastores de Nabal. Nabal era um homem muito rico, muito próspero, e esse texto até relata quantas ovelhas e quantas cabras Nabal tinha. E ele estava ali naquele momento de tosquear as ovelhas. Aquele momento para o pastor de ovelhas ou para o proprietário de ovelhas era um momento muito importante, porque era um momento onde eles tiravam as ovelhas, ou tiravam a lã das ovelhas e faziam um comércio com aquela lã. Então era um tempo de se ganhar dinheiro, era um tempo de negociar. E Davi sabia disso. E aí então ele pede comida, ele pede suprimentos para Nabal. E ele manda então 10 homens da sua confiança falar com Nabal e pedir e dizer e lembrar a Nabal que todas as vezes que eles passavam por ali, que todas as vezes que eles dormiam no deserto, eles estavam guardando os pastores de Nabal. E aí então Nabal recebe aqueles homens com muita indiferença, com muita truculência, com muita grosseria, porque Nabal era conhecido como um homem muito grosseiro, muito truculento, né? Era um homem assim que negligenciava a educação. E ele diz: eu não conheço esse Davi, nunca ouvi falar, não sei quem é, não vou ajudar ninguém ou pessoas que eu não conheço. Então os homens voltam com o recado, dão esse recado a Davi, e Davi fica profundamente ofendido. E aí diz a 400 homens do seu pequeno exército: olha, vamos lá, podem colocar a espada na cinta, eu também estou colocando a minha espada na cintura, porque nós vamos lá e nós não vamos deixar nenhuma só pessoa viva daquela família e daquela casa. Até que entra agora em cena a pessoa e a mulher que eu gostaria de falar e conversar um pouquinho com você. Abigail. O nome Abigail quer dizer filha amada do pai. Em uma época onde as mulheres eram negligenciadas, né, e até o nascimento de uma mulher não era comemorado, Abigail recebeu o nome de filha amada do pai. Isso queria dizer que ela foi muito esperada, que ela foi muito amada, que ela foi muito querida. E isso na nossa vida, enquanto na nossa infância, e quando nós somos muito queridos, quando nós somos muito esperados, né? Quando somos muito amados, isso nos traz, e já foi provado cientificamente, que as nossas emoções, que a nossa inteligência emocional, ela é muito diferente daquela pessoa que é negligenciada, que é deixada de lado, daquele filho que não é amado, que não é querido. Isso prova o quanto nós, mães, precisamos amar e acolher os nossos filhos. Nós precisamos dizer para eles todo momento que eles são amados, que eles são queridos, para que eles cresçam, para que eles tenham uma identidade formada, que saibam que são pessoas importantes, não só para nós e nossas famílias, mas também para o mundo. E foi assim que Abigail cresceu, ouvindo que ela era filha amada do pai. E ela então entra em cena. E foi assim algo que aquele homem ou aquele marido não esperava. Abigail, ela agiu por conta própria. E ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa para salvar e para resgatar a sua família. E a personalidade madura e a inteligência emocional de Abigail nos ensinam que ela soube como fazer isso. Ela soube como fazer isso. A primeira coisa que ela fez e que ela tinha ao seu redor era pessoas de confiança do seu lado. Ela era uma pessoa de confiança e tinha pessoas de confiança ao seu lado. Abigail era extremamente o oposto do seu marido. A palavra de Deus diz que ela era bonita e inteligente. E isso hoje em dia é difícil de encontrar, né? Uma pessoa bonita e inteligente.
Mas Abigail era assim, ela era linda por dentro e por fora. E as pessoas sabiam que ela era boa. As pessoas se aproximavam dela porque sabiam que ela era generosa, sabia que ela era uma mulher inteligente. E ela tinha um servo de confiança que chegou ao seu lado e falou: olha, está acontecendo isso, isso e isso. O seu marido negligenciou um pedido do rei Davi, um homem que é muito influente, um homem que é muito importante, um homem de guerra, que se a gente não consertar isso, se alguém não fizer alguma coisa, ele vai voltar aqui e ele vai matar todo mundo. Abigail sabia que ela podia fazer alguma coisa e ela sabia que podia contar com as pessoas do seu lado. Você, mulher, é uma pessoa de confiança? Você tem pessoas de confiança do seu lado? Você confia nas suas amizades? Hoje em dia é muito difícil fazer amizades, né? Hoje em dia é muito difícil fazer amizades profundas. Nós temos amigos, né? Amigos no Facebook, amigos no Instagram, amigos de mídia social, amigos de WhatsApp, mas nós não temos amigos com relacionamento profundo. E nós precisamos buscar isso. Nós também precisamos ser essa pessoa de confiança. As pessoas precisam trazer para nós algumas coisas que elas trazem, né, como segredo, como uma confidência, e precisa parar aqui, em mim. Eu não posso passar isso adiante. Eu preciso ser uma mulher de confiança. E a Abigail ensina isso pra gente. Uma segunda coisa que a Abigail nos ensina é que ela tinha um caráter conciliador. Ela preparou depressa um banquete. Olha que foi um banquete grande, porque ela iria alimentar 600 homens. Vocês já imaginaram quanto é 600 pessoas? Fazer um almoço, fazer um lanche, fazer comida para 600 pessoas? É mais do que uma festa, né? E ela fez isso. Ela começou a preparar tudo, ela colocou tudo sobre os jumentos e ela então foi junto com os seus servos, com aquelas pessoas de confiança, levar aquela merenda, levar aquela comida, aquele almoço para Davi e seus homens. Agora, ela tinha um caráter conciliador. Por que ela fez isso? Porque ela queria provocar uma reconciliação. Às vezes nós mulheres não entendemos que nós somos um ser extremamente relacional. E nós geralmente é que provocamos a reconciliação dentro da nossa casa, no nosso trabalho ou em qualquer lugar que nós estejamos inseridos. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos relação pura. Né? Nós conectamos todos os fios, nós conectamos o marido ao filho que está brigado, nós conectamos a sogra, a cunhada. Nós temos esse poder relacional, Deus colocou isso em nós, é um dom. E nós precisamos aprender a usar esse dom com todas as nossas forças. E a Abigail aprendeu a fazer isso. Ela tinha um caráter conciliador e conseguiu fazer isso, conseguiu conciliar aquela circunstância. E você, mulher, você tem um caráter conciliador ou você tem um caráter de fazer intrigas? Tem muitas mulheres que a intriga é o nome do meio, né? A fofoca, a maledicência é o nome do meio. Nós não podemos nos dar a fofoca. Nós não podemos nos deixar levar pela intriga. Nós não podemos ser aquelas que semeiam intriga. Mas nós precisamos ser aquelas mulheres que têm caráter conciliador. Assim como o Espírito Santo tem. Não é o Espírito Santo que convence, não é o Espírito Santo que tem um caráter conciliador, que nos aproxima de Deus novamente. É mais ou menos assim que nós precisamos ser. Mulheres com caráter conciliador. Uma terceira lição que Abigail também nos ensina é que ela reconheceu o pecado da sua casa e se humilhou pela sua família. Ela poderia ter se portado da pior maneira possível, ou seja, ela podia ter chegado para Davi e falado assim: ai, Davi, realmente viver com Nabal não é fácil. Aquele homem é um grosso, aquele homem é um estúpido, aquele homem não existe. Ele realmente é um homem que não existe. Eu concordo plenamente com você quando você tem a intenção de matar. Faça isso mesmo, vai lá, acaba com a vida dele, acaba com tudo. Não, ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Ela chegou, ela se humilhou e ela chegou diante de Davi e disse assim: perdão pelo meu pecado e pelo pecado da minha casa.
Perdão porque nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito. E eu estou aqui para consertar isso. Eu estou aqui para pedir perdão. E ela se humilhou, ela se ajoelhou diante do rei Davi e falou para ele: olha, eu estou aqui para promover a reconciliação. Por favor, não olhe para o pecado de Nabal. Seja um homem complacente, seja um homem bondoso. Assim como o Senhor poupou a vida de Saul, seu inimigo, poupe a vida de Nabal também. Deixe com Deus a justiça. Deixe que Deus faça a justiça. E ela sabia que, de uma certa forma, o pecado estava dentro da sua casa. E ela se humilhou e reconheceu que o pecado estava dentro da sua casa. Nós dificilmente assumimos a nossa parcela de culpa. A nossa natureza humana sempre coloca a culpa em alguém ou em alguma coisa, né? Lembram lá do Éden? Quando Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente, e foi assim aquele jogo de empurra. É mais ou menos assim que nós fazemos ultimamente e sempre na nossa vida. Nós transferimos a culpa para outra pessoa. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos assumir a culpa, o pecado da nossa casa, o pecado da nossa família e dizer: Senhor, vem, habita no meu lar, faz morada na minha casa. Nós somos pecadores, não somos perfeitos, mas nós estamos aqui, eu estou aqui para interceder pela minha família. Isso também nos faz assumir os nossos erros e reconhecer que nós precisamos do Senhor o tempo todo. Irmã, você precisa do Senhor o tempo todo. Eu reconheço, eu preciso do Senhor o tempo todo. Nós precisamos do Senhor e dependemos do Senhor em todas as circunstâncias. Outra coisa que nós precisamos assumir é o papel de intercessora dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Mulher, você é a principal intercessora da sua casa. Os homens são sacerdotes, mas as mulheres são intercessoras. Então interceda pela vida da sua família. Coloque-se de joelhos diante do Senhor por seus filhos, por seu marido, por sua família em geral. Cuide deles através da intercessão. Isso foi o que Abigail fez. Ela intercedeu pela sua família, ela foi humilde. Seja uma intercessora humilde, reconheça o pecado da sua casa e se humilhe pela sua família. E a quarta e a última lição que Abigail nos ensina, que ela conquistou o coração do rei. Davi foi profundamente tocado pela forma que Abigail agiu, levando os presentes para eles e falando de forma sábia. Ele elogiou a prudência e recebeu da sua mão aquilo que ela trazia. Olhem, se coloquem no lugar de Davi, né? Davi estava fugindo do rei Saul, Davi estava com medo até da sombra, né? Porque estava escondido em cavernas, escondido no deserto, em acampamentos improvisados. E ele simplesmente recebe uma mulher com muita comida e ele come a comida que aquela mulher traz para ele. Um homem fugindo de um rei, um homem com um inimigo como Nabal, iria fazer isso? Provavelmente não iria. Ele iria desconfiar daquela comida. Mas ele recebeu da mão de Abigail aquela comida. Sabem por quê? Porque ela conquistou o coração dele. Porque ele percebeu sinceridade nas palavras dela. Porque ela foi sábia ao se colocar. Ela sabia que a forma que ela fosse advertir e falar com Davi, ela iria ter êxito na sua missão. E então ela conquistou o coração do rei. Nós precisamos ser mulheres sábias, mansas, que sabem a hora certa de falar, que sabem o momento certo de arguir, de pedir, de falar. Mulheres boas, mulheres pacientes, que cuidam dos relacionamentos, principalmente dentro de casa, porque o relacionamento é tudo. Não importa, você pode ser uma excelente profissional, mas se você não sabe se relacionar dentro da sua empresa,
Não adianta nada. Você pode ser uma mãe caprichosa, uma mulher organizada, mas se você não sabe se relacionar dentro do seu lar, não adianta nada. Você pode ser uma boa ouvinte, pode obedecer ao Senhor, mas se você não sabe se relacionar com seus irmãos da sua igreja, não adianta nada. Então, mulher, seja boa nos relacionamentos, seja uma mulher dócil, seja uma mulher que conquista o coração das pessoas. Que as pessoas se aproximam de você e você sabe que elas sabem que podem confiar em você em qualquer momento. Tenha sabedoria e inteligência emocional para agir no momento certo, na hora certa, falar na hora certa, pedir as coisas e interceder por alguém no momento certo. A vida de Abigail, ela nos inspira muito. E ela nos diz que nós precisamos ter pessoas de confiança ao nosso lado. Ela também nos ensina como ser apaziguadora, como ser aquela mulher que tem um espírito conciliador. Ela também nos diz que nós precisamos reconhecer o pecado da nossa vida e da nossa família e se humilhar perante o Senhor. E também nos diz que por causa da nossa postura, por causa da nossa sabedoria, nós vamos conquistar o coração das pessoas e do próprio Deus. Que nós sejamos mulheres assim, que tenhamos discernimento, que tenhamos uma palavra segura de sabedoria, uma palavra fiel, que nas nossas ações também nós sejamos mulheres de Deus, para que sejamos reconhecidas como filhas amadas do Pai. Todas nós somos filhas amadas do Pai. É isso que a Bíblia diz que nós somos. Então, mulher, aproprie-se dessa palavra, aproprie-se desse exemplo e seja uma filha amada do Pai. Deus vai fazer muito através de você, eu creio. Ele já está fazendo. Então continue firme, continue orando, continue intercedendo e continue sendo essa mulher que Deus chamou você para ser. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com as irmãs. Eu gostaria de orar neste momento e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti essa minha irmã que me ouve agora, Pai. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua família, eu não conheço a sua rotina, o seu coração, mas Tu conheces, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus que Tu abençoe ela, que Tu dê a essa mulher, Pai, um caráter conciliador, que ela seja uma mulher sábia, que sabe falar, que sabe arguir no momento certo, na hora certa, Pai. Que ela seja humilde, reconheça diante de Ti os pecados da sua família, da sua casa, Pai. E que Tu dê a ela também, Pai, uma unção especial para que ela conquiste o coração das pessoas. E, acima de tudo, que ela se sinta amada por Ti, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos Tuas filhas, filhas amadas do Pai. Muito obrigada, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esteja com você todos os dias. Até breve. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para agradecer
as mulheres cristãs em missão da Igreja Batista do Meier. Agradecer pelo que o nosso grupo se tornou, um grupo de oração, um grupo em ler a palavra de Deus, um grupo que realmente entendeu o que nós viemos fazer aqui. A minha palavra é de gratidão e que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, a cada uma de nós, e que possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Agradecemos a você que chegou até aqui e te convidamos para voltar na próxima terça-feira às 15 horas, aqui no canal Mulheres Virtuosas, da organização Mulheres Cristãs em Missão, da Igreja Batista do Meier, Rio de Janeiro. Toque aqui no sininho à sua direita para se inscrever no canal e ser avisada de todos os nossos encontros. E convide também outras amigas para estarem aqui conosco e também serem fortalecidas no Senhor. Em Isaías 41:6 diz assim: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. E agora nós vamos orar para fecharmos este encontro. Senhor Deus, te agradecemos porque podemos estar aqui unidas em torno da tua presença. Te agradecemos por cada vida que esteve aqui conosco e te pedimos que o Senhor esteja em cada lar e em cada coração. Pedimos que o Senhor
dê a direção que cada um necessita. Que o Senhor supra as suas necessidades e que aquiete o seu coração. Que o Senhor derrame do teu Santo Espírito sobre cada vida e lhes deis a paz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E até a próxima terça-feira, aqui no canal Mulheres Virtuosas, às 15 horas. Tchau!